Claro. Vamos orar. Você que está aí em sua casa, quero te convidar a fechar seus olhos, curvar sua fronte, eleve seu pensamento a Deus. Vamos pedir a orientação do Espírito Santo agora. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta rádio, por meio das ondas, também por meio aqui do Facebook. Quero te pedir as bênçãos sobre todos os nossos ouvintes, que agora serão abençoados pelo estudo da palavra. Que o Senhor possa nos dar a direção e que teu Espírito possa conduzir, Pai eterno, o nosso pensamento, a fim de compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar hoje. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, pastor Fabiano. Hoje vamos para o estudo de número 8. Já estamos aí já no 8º estudo dessa lição. Hoje o tema geral dela é Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre um assunto que é um assunto bem curioso, pastor. O milênio. Esse é o tema do nosso estudo, o milênio, né? Na semana passada nós estudamos sobre a volta de Jesus. E ali nós vimos que terão assim acontecimentos extraordinários, que a volta de Jesus será um evento literal, um evento visível, né? E aí vem algumas perguntas, pastor. Assim, o que é que vai acontecer exatamente quando Jesus vai voltar? Por exemplo, na semana passada nós falamos sobre a ressurreição dos justos, ressurreição dos ímpios, né? E essa manhã, então, nós vamos buscar algumas respostas a mais nas Escrituras Sagradas para essas indagações com relação a que é que vai acontecer, Jesus vai voltar, qual vai ser as cenas depois da volta de Cristo. E aí eu já quero fazer a primeira pergunta, pastor, para você então. Afinal de contas, na volta de Jesus, os salvos, eles irão com Jesus, não é isso? Perfeito. A pergunta é, para onde esses salvos vão quando Jesus voltar e por quanto tempo permanecerão ali com Jesus? Muito bem. Boa pergunta. O tema que nós iremos estudar hoje, o milênio, ele faz parte ainda do tema anterior, que é da volta de Cristo. No tema anterior, nós dissemos o seguinte, que aqui nesta terra nós temos aqui dois tipos de pessoas, duas classes. Os ímpios, aqueles que rejeitaram a salvação, e os justos, aqueles que aceitaram a salvação de Cristo. Quando Jesus voltar, também nós vamos ter ali as mesmas classes de mortos, né? Tanto justos como ímpios mortos. E teremos as pessoas vivas, justos e ímpios, por ocasião da volta de Jesus. Os justos, aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão e serão levados com Cristo. Os justos vivos serão transformados, ok? Agora, a outra qualidade nós temos que é os ímpios. Aqueles que estão mortos, eles permanecerão mortos. Não ressuscitarão na primeira ressurreição, não. E os ímpios que estiverem vivos morrerão, por ocasião da volta de Jesus. Tendo isso em mente, vamos agora responder a primeira pergunta. Para onde irão os salvos após a volta de Jesus? Para onde irão os justos? Tanto aqueles que morreram e ressuscitaram, como aqueles que estavam vivos e foram transformados, para onde eles serão levados? Quanto tempo permanecerão ali? No livro de Apocalipse, eu quero convidar você, ouvinte, a pegar a sua Bíblia, não importa qual seja a Bíblia, pode pegar lá, leia lá, abra em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 20, versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, vai dizer assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos. Aqui nós temos a resposta para as duas perguntas. Aqueles que têm parte na primeira ressurreição, na volta de Jesus, eles são chamados de bem-aventurados e santos. São felizes. Sim. São os santos, tá? Eles não sofrerão mais nenhuma outra morte. Eles serão levados para o reino eterno, para Canaã celestial, para o lugar onde Jesus disse que tem preparado moradas para os seus filhos. É para lá que eles vão. E eles permanecerão ali com Jesus,
reinando, sendo sacerdotes com ele 1000 anos. 1000 anos. Daí vem a expressão milênio. Milênio é um espaço de tempo correspondente a 1000 anos. Agora, pastor, o que é que os salvos estarão fazendo durante esse período de 1000 anos? Porque, pelo que eu entendi aqui, conforme você leu, os salvos, eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. O que é que vão estar fazendo? Será que a imagem que a gente tem do céu, pastor, é aquela imagem de que está todo mundo vestido assim de branco, as nuvens, e a gente ali sem fazer nada, numa ociosidade? Afinal de contas, pastor, o que é que os salvos vão fazer no céu durante esse período de 1000 anos? Bem, essa é uma visão filosófica de como será o céu. Igreja, nossos irmãos de outras denominações pregaram por muito tempo que o céu seria um lugar assim, né? Um lugar de ociosidade. Mas não é isso que a Bíblia apresenta. Tá? No mesmo capítulo e mesmo versículo que nós lemos aqui, diz assim, bem no final, verso 6: serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Durante este período, nós estaremos no céu, nós estaremos reinando, tá? Nós estaremos reinando com ele. Nós estaremos ali também, capítulo 20, versículo 4, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Os santos que estarão lá no céu com Jesus Cristo, eles receberão autoridade também para julgar. Julgar o quê? Julgar quem? No céu nós sabemos que Deus tem registros de ações, né? Registro daqueles que foram salvos, foram perdidos. Ele tem registros. E aqueles que são salvos terão acesso a esses registros e julgarão. E entenderão por que muitas pessoas não foram para o céu. Por que muitas pessoas permaneceram, muitas das vezes até mesmo dentro da igreja, mas não foram para o céu. Ali no livro de registro dessas pessoas, os santos encontrarão as respostas dos porquês que muita coisa aconteceu. Por que muita gente não foi para o céu? E constatarão que de fato Deus fez justiça. Ah, pastor, então quer dizer que, assim, apesar de que o nosso tema hoje não é sobre juízo, mas aqui você já deixou um detalhe que já me chamou a atenção, pastor. Eu imagino que também deve ter chamado a atenção do nosso ouvinte. Então quer dizer que nesse momento o julgamento não vai ser um julgamento de decidir a vida de salvação ou da perdição eterna, mas vai ser um julgamento de constatação. Por que alguns se salvaram e por que outros eles não se salvaram? Os túmulos permanecerão lá lacrados, né? Exatamente. É isso, perfeitamente. Então, nós entramos aqui na fase do juízo de comprovação, de constatação, né? O juízo está em andamento nesse exato momento. Sim. Quando Jesus voltar, ele já vai decidir os casos de todo mundo. Tá? Aqueles que são justos, aqueles que são ímpios, são ímpios. Os justos receberão seu galardão. Tá? Depois desse momento, nós apenas vamos constatar lá no céu, durante o período de 1000 anos, né, como que Deus julgou, com base no quê, e aí nós vamos ter acesso aos registros, né, aos prontuários, né, eu digo assim, ao todo o processo. Sim. A todo o processo. Agora, pastor, no céu, então, estará tendo essa atividade. Os salvos com Jesus, vendo os registros, entendendo por que quem foi salvo, por que um outro grupo de repente não recebeu o dom da salvação, né? Por que rejeitaram, em que momento rejeitaram esse dom. E a terra, pastor? Como é que a terra vai ficar durante esse período de 1000 anos? Olha, muito interessante essa pergunta, porque há algumas vertentes doutrinárias que vão defender que haverá uma espécie de três vindas de Jesus. É defendido assim, que Jesus virá num primeiro momento de forma espiritual por meio de um arrebatamento. Sim. Né? E que se você não for nesse primeiro momento, você ainda vai ter uma outra oportunidade. Depois de 7 anos de uma grande tribulação, Jesus virá com todo o poder e com todo agora. Aquele que permaneceu fiel, Jesus vai levar para o céu.
Seria bem interessante se fosse assim, né? Você teria duas chances. Sim. Se você não fosse no arrebatamento, viria depois de 7 anos de provação, mas poderia ir para o céu ainda. Bem, a Bíblia não ensina isso. Você tem uma oportunidade, certo? Então veja, a pergunta é, como ficará a terra durante esse período? Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele diz assim, ó, compare com Noé os dias antes da minha volta. Sim. E é interessante, vamos resumir aqui a história de Noé. Noé e a sua família, que são chamados de justos, entraram na arca e foram salvos. Eles foram preservados, porque confiaram no Senhor. Mas o que acontece com todo o restante que não confiou, que não aceitou a salvação ofertada por Deus? Todos foram destruídos. E no livro de Jeremias, capítulo 4, verso 23, nós temos a resposta de como é que vai ficar a terra por ocasião da volta de Jesus, né? Jeremias, capítulo 4, versículo 23. Jeremias 4, versos 23. Eu quero ler com você. Você pode também encontrar aí, ler com a gente. O verso diz assim: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que eles tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Observe aí como é que está o cenário apocalíptico. O verso 26 diz assim: olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. A terra, depois da volta de Jesus, ela ficará desolada, sem forma e vazia. E isso nos lembra do tempo em que a terra não foi criada. Lembra que quando o Espírito de Deus pairou sobre as águas, a terra estava sem forma e vazia? A terra vai voltar àquele estado de deformação. Não haverá homem nenhum, todos estarão mortos. Tá? Lembra lá de Noé? Aqueles que não se salvaram ficaram mortos. Aqueles que não forem com Jesus para o reino eterno, eles ficarão sobre essa terra, mas mortos. Não vai haver ninguém para enterrá-los. Todos estarão sem vida, né? A terra estará estremecida, a terra estará num caos, né, nesse período. Então, pastor, só para o nosso amigo ouvinte, esse é um tema assim muito delicado, né? Então, só para o nosso amigo ouvinte assim ficar com a ideia bem tranquila, entender o assunto, o tema. Na volta de Jesus, os salvos, quer sejam os justos vivos, os justos mortos, subirão e reinarão com Jesus por 1000 anos. A terra, por sua vez, estará vazia, desolada, catástrofe total, nenhum ser vivo, nenhum ser humano vivo aqui nesta terra. Perfeito, é isso mesmo, né? É isso mesmo, é isso que a Bíblia está nos dizendo. Não sobrará ninguém vivo sobre essa terra, tá? Todos estarão mortos na terra, mas um ser angelical, espiritual, mas não do bem, né? Do mal, aquele que foi o precursor do mal, ele permanecerá vivo sobre essa terra, né? O texto está no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. Acompanha comigo aqui, meu ouvinte, o texto. O texto diz assim: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Observe aqui que um anjo do céu vai descer e vai aprisionar Satanás aqui nessa terra, certo? Aí as pessoas me perguntam, mas como é que é essa corrente? Que tamanho é essa corrente para segurar um anjo tão grande, tão poderoso, né? É importante lembrar o ouvinte que o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbologias, tá? E que aqui não se trata de correntes literais. Como nós mencionamos há pouco, não vai ficar nenhum homem sobre essa terra. E essa vai ser a prisão de Satanás. Estar num planeta vazio, Sim. sem vida, sem ninguém para atentar, sem ninguém para seduzir, sem ninguém para incitar ao mal.
E ele vai passar 1000 anos dessa forma, aprisionado nesse planeta. Porém, observe que no final do versículo 3 diz assim: depois desse período, depois desses 1000 anos, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Sim, pastor, e depois que ele for solto aí, o que é que vai acontecer com Satanás e os ímpios que até agora permanecem lá, né? Porque ainda há pouco você leu um texto aqui conosco, que foi aí no capítulo 20 de Apocalipse, o verso 6, que fala sobre uma tal de uma segunda morte. O que é que vai acontecer, pastor, depois que passados esses 1000 anos? O que é que acontecerá com Satanás e com os ímpios que ainda estão lá nas sepulturas nesse momento do milênio? Muito bem, muito boa pergunta. Observe que estamos seguindo uma sequência, né? Então o que acontece? Depois que Satanás passar aqueles 1000 anos sozinho nesse planeta, aprisionado, sem ninguém para seduzir, vai acontecer algo tremendo. Vai encerrar os 1000 anos. Vai encerrar. Capítulo 20, versículo 5 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ou seja, o restante dos mortos que ele está falando aqui são os ímpios. Tanto aqueles que já estavam mortos por ocasião de Jesus, da volta de Jesus, como aqueles que morreram na ocasião da volta de Jesus. Esses ficarão lá na sepultura. Terminou os 1000 anos, aí diz o texto, eles vão ressuscitar. Tá bom? Eles vão reviver. Eles não reviveram até que completasse 1000 anos. Completou os 1000 anos, eles vão reviver. Tá? Aí continua o texto. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Tá? A soltura de Satanás tem a ver com a mesma forma como ele foi preso. Lembre que ele ficou preso porque ele estava sozinho, solitário. Ele estava preso. Agora, depois de 1000 anos, todos os ímpios ressuscitarão. Sim. Essa é a segunda ressurreição. Tá? E Satanás então é solto, porque agora ele tem a quem seduzir. Ele tem a quem enganar. Ele, na verdade, vai criar um exército. Ele vai reunir os seus anjos, ele vai reunir os seus adeptos, né? Aqueles que aderiram à rebelião, e ele vai tentar fazer algo aí mirabolante contra o povo de Deus. Certo, pastor. Agora, além desses eventos que nós aqui já lemos aqui na Bíblia, né? Quais são os outros eventos que marcam aí o fim do milênio, pastor? Parece que a ressurreição dos ímpios é um evento que marca o fim do milênio. Sim. Consequentemente, a soltura de Satanás, que é uma soltura de uma prisão circunstancial, não é isso? Pelo Perfeito. Que além destes eventos, que outros eventos marcam, então, o fim? Olha, o milênio encerrou. Bem, no capítulo 21, versículo 1, tem um evento fantástico. E eu preciso que você leia comigo. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Tá? Então veja, por ocasião do fim do milênio, dos 1000 anos, a nova Jerusalém, a cidade santa, João diz aqui, eu vi ela descer do céu. Né? Então veja, ela desce do céu, ela está descendo do céu para este planeta, a capital do mundo, né? A Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém que Deus criou, que está lá no céu, ela vai descer para esse planeta, e esse planeta vai se tornar, né, o centro de comando de todo o universo. Certo. Tá? Então esse é um evento que também vai acontecer no fim do milênio. Certinho. Agora, pastor, veja, Satanás então já está solto da sua prisão circunstancial, porque os ímpios foram ressuscitados. A Nova Jerusalém está descendo, conforme o apóstolo João revela aqui em Apocalipse 21, no verso 1, verso 2. A pergunta é,
Satanás vai ver tudo isso de braços cruzados, pastor? Boa pergunta, né? Nós estamos falando do inimigo de Deus, um ser angélico, mas um ser demoníaco, Sim. um ser que quer destruir tudo e todos. O capítulo 20, versículo 8, vai nos revelar o que Satanás vai fazer. Bem, o texto diz: e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra, sitiarão. Sitiar é cercar. É como se alguém, um exército, estivesse se preparando para invadir, né? Sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida, né? Que é a Nova Jerusalém. Então veja, o que eles vão fazer? Satanás ele vai reunir, né, os seus súditos. Sim. Aqueles que aderiram à sua rebelião, e ele vai convencê-los a invadir a cidade santa, que nós acabamos de ler, que descerá do céu. Sim. Certo? Assim que a cidade estiver para se aproximar da terra, Satanás vai reunir ali os seus e vai tentar invadir, vai tentar destruir, né, a cidade santa. Agora, se ele vai conseguir, né, isso aí a gente tem que ver na Bíblia, né, se ele vai conseguir ou não. Exato. Pastor, me chamou a atenção, a Bíblia fala que o número dessas pessoas que estarão com Satanás, a quantidade diz como a areia do mar, né? Isso é uma expressão na Bíblia muito forte. Não dá para contar, né? Não sei se você já experimentou pegar areia e tentar contar grão por grão, é meio complicado. Mas é uma tentativa de mostrar que são muitos aqueles que aderiram à rebelião de Satanás. Na semana passada, pastor Maito, a gente falou aqui que a salvação, não é que alguns foram escolhidos para a salvação e outros para a perdição. Não é assim. Nós falamos aqui que os perdidos, eles são perdidos também, não é porque eles pecaram, porque os santos também pecaram, certo? Mas os perdidos são perdidos, os ímpios são ímpios, porque rejeitaram a salvação ofertada. Você está me entendendo? Então veja, quando o texto diz que será como areia no mar, é porque muita gente está rejeitando a salvação ofertada por Cristo. Pastor, tem um outro detalhe aqui, que parece que o autor de Apocalipse deixa bem claro que esse vai ser um evento de natureza mundial, né? Não é um evento local, não é algo que vai acontecer só aqui em Jaru ou só no Brasil, que chega a falar assim, olha, vai seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Exatamente. Quando você fala quatro cantos da terra, isso me lembra, né, os 4 pontos cardeais, né? De norte a sul, de leste a oeste, nós teremos aí a ação satânica reunindo seus filhos rebeldes para poder contra-atacar, sitiar, invadir a Nova Jerusalém, a cidade querida, né? Veja, de fato vai ser algo mundial. Vai ser um movimento mundial, né, para tentar acabar ali com o povo de Deus. Muito bem. Agora, pastor, vamos só aqui recapitular. Eu faço questão de fazer essas recapitulações porque eu sei que esse é um tema que às vezes pode provocar, né, um entendimento equivocado daquilo que a Bíblia apresenta. Então, Jesus, ele vai vir a esta terra. Na ocasião da sua volta, os justos, aqueles que estão mortos, mas que morreram crendo na promessa, aceitaram Jesus como seu Salvador, ressuscitarão. Os vivos, junto com esses que ressuscitaram, vão para o céu. É isso? Isso. Os ímpios, ou seja, aqueles que rejeitaram a salvação, que estavam mortos, permanecerão mortos. E os que estão vivos morrerão na ocasião da volta de Jesus. Exato. Então, por 1000 anos, os justos reinarão lá no céu. Lá no céu. O julgamento será um julgamento de constatação, de verificação de caso a caso. Né? Exato. Satanás ficará preso. Perfeito. Circunstancialmente. Terminados os 1000 anos, os ímpios ressuscitam, a Nova Jerusalém desce, Satanás agora regimenta todos esses ímpios dos 4 cantos da terra,
para tentar tomar à força a Nova Jerusalém. Exatamente, É isso, perfeitamente. pastor, então vamos para a pergunta que não quer calar, né? Que é que acontecerá com Satanás e esses ímpios que estão tentando tomar à força a Nova Jerusalém, a Cidade Santa? Você vê aqui, de fato, é dramático o fim, né? O fim do grande conflito, ele é dramático. E não poderia ser de outro jeito, né? Nós temos de um lado um Deus poderoso, amoroso, todo-poderoso, que está aqui para salvar os seus filhos e não vai entregar os seus filhos de maneira alguma, né? Mas seus filhos têm que aceitar a sua salvação. Mas do outro lado tem um dragão, a antiga serpente, que também vai fazer de tudo para destruir os planos de Deus. Mas será que ele vai conseguir? Apocalipse capítulo 20, versículo 9, tem a resposta. Se você, meu ouvinte, está aí, pega aí a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, verso 9. O texto vai dizer assim: marcharam então pela superfície da terra, né? Satanás e os seus vão marchar pela superfície da terra, vão sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O final do versículo 9 vai dizer que fogo vai descer do céu. Fogo, e ele vai consumir, né, Satanás e todos aqueles que estavam com ele. Para você não ter dúvida, eu quero ler com você o versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. As pessoas, quando olham esse cenário, elas ficam assustadas, né? Então, assim que vai ser o final, sim, vai se terminar em lago de fogo. Satanás vai ser lançado lá dentro. A besta também já vai estar lá. O falso profeta, aquele que ensinou mentiras, aquele que não ensinou a Bíblia como ela está, ele também já vai estar lá. E os ímpios? Na semana passada nós dissemos que o fogo, o lago de fogo, não foi feito para os homens, foi feito para o diabo e seus anjos. Mas nós sabemos que todo aquele que se agarrou ao pecado também será lançado dentro do lago de fogo. Você está me entendendo? Será lançado dentro do lago de fogo. Uma coisa importante que eu também preciso pontuar aqui é que as pessoas me perguntam: pastor, mas eles serão atormentados de dia e de noite? Nunca haverá término para o sofrimento dessas pessoas? Mais uma vez, nós estamos falando de um livro que mistura, né, simbolismo, sim, e coisas que de fato acontecerão. Literal e não literais, fatos literais e não literais. Quando o texto menciona que eles serão atormentados de dia e de noite, na verdade ele está querendo referir-se às consequências, às consequências que serão eternas. As consequências, aqui diz assim, pelos séculos dos séculos, as consequências dessa outra destruição, dessa última destruição, elas serão para sempre. Elas têm consequências eternas. Nunca mais o pecado vai se levantar. Nunca mais Satanás vai voltar. Nunca mais esses ímpios que foram destruídos na segunda morte ressuscitarão. Eles serão exterminados e apagados para o fim da história. Nunca mais se levantarão. Muito bem. Pastor, tem uma pergunta aqui, um ouvinte nossa que todos os domingos nos acompanha. E que ainda temos tempo, ainda bem que hoje temos bastante tempo. E aí essa ouvinte, pastor, que está aqui mandando a pergunta, diz assim, olha: ainda no capítulo 20 de Apocalipse, o verso 4, diz: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo. A pergunta da nossa ouvinte é: de que esse versículo aí está falando, pastor? Quem são esses decapitados, né, que aparece no verso 4 e no capítulo 20? É interessante, né? Essa é uma pergunta que ela faz referência àquelas pessoas que lá no passado, né, elas morreram por Jesus Cristo. Não só no passado, mas ainda hoje. Meu querido ouvinte, você que fez a pergunta, muito obrigado pela sua pergunta. Você sabe que ainda hoje há muitas pessoas que são perseguidas por causa do testemunho que dão de Jesus Cristo. João, aqui ele está mencionando que ele viu, né, ainda as pessoas que foram decapitadas, aquelas que morreram pelo testemunho de Jesus.
né? Por causa da palavra, porque eles não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem, não obtiveram a sua marca na fronte e na mão. E observe, esses que foram fiéis, esses que foram martirizados, é a palavra mais adequada para classificá-los, porque eles são mártires. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi decapitado, é um mártir, né? Todos os discípulos e todos os pais da igreja, depois dos discípulos apóstolos, também foram martirizados. E no período da reforma, antes, na época medieval, que foram mortos por causa do seu testemunho, por causa da sua fé em Jesus. Pessoas levadas a fogueiras, né? Pessoas levadas a fogueira, cortadas ao meio, serradas, guilhotinadas. Bem, são muitos. Então, João está dizendo assim, ó, eu vi todos esses. Tá? E esses, aqui ó, no final do versículo 4, esses que não adoraram a besta, esses que não adoraram a imagem da besta, esses que não receberam a marca na fronte e na mão, diz o texto, viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Agora, pastor, uma coisa que é importante, quando a gente lê assim, olha, vi as almas dos decapitados, você sabe que reina, especialmente para o nosso lado aqui do hemisfério do planeta, o lado ocidental do planeta, reina aquela ideia filosófica, né? De alma, né? Mas no pensamento hebraico, alma é o ser humano, né? Perfeitamente, né? E isso não é uma invenção da comunidade hebraica e nem do cristianismo, né? Quando você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 e 2, vai dizer lá que quando Deus criou o homem, ele criou o homem do pó da terra, ele fez ali um boneco, fez ali um ser de barro que não tem vida nenhuma, tá? Barro não tem vida. Mas ele soprou nas narinas daquele boneco, soprou os fôlego de vida, e quando ele soprou o fôlego de vida, aquele ser passou a ser, não a ter, tá? Ele passou a ser uma alma vivente. Então, biblicamente, alma não tem nada a ver com aquela concepção filosófica de um ser transcendente que habita corporalmente comigo. Não, você que assistiu aí alguns filmes com conteúdo meio que espírita, a gente vê muito isso. Na década de 90 nós vimos um filme chamado Ghost, Do Lado da Vida, que foi um filme que assim que passou, acho que em todo o globo. A história de um rapaz que havia morrido, mas a alma dele ainda estava ali na Terra e ele estava tentando se comunicar com a namorada, né? Então muita gente tem essa visão. O corpo está morto, mas a alma continua viva. Não, nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Então, quando eu falo aqui, vi as almas dos decapitados, ele viu as pessoas, os mártires, né? Que morreram por causa do testemunho de Jesus. Muito bem, pastor, muito bem. Pastor, que lição maravilhosa, né? Pastor, você poderia, para a gente já ir para a parte final da nossa lição, que eu gostaria aqui de ler uma promessa, né? Como a parte final da lição. Você poderia recapitular, então, os eventos do milênio? Muito bem, eu posso sim. O milênio, como nós informamos a princípio, ele faz parte ainda da doutrina. É um pedacinho dentro da doutrina da volta de Jesus. Sim. Lembre, nós estamos vivendo esse exato momento. Nesse exato momento, nós temos duas classes de pessoas. Justos e ímpios. Os justos são aqueles que aceitaram a salvação. E ímpios são aqueles que rejeitaram. Imaginemos que Jesus volta hoje. Você tem, dentro dos justos, aqueles que estão mortos, que já morreram no Senhor, e aqueles justos que estão vivos. Sim. A Bíblia é clara. Aqueles que morreram, eles ressuscitarão. Essa é a primeira ressurreição. São chamados de bem-aventurados. E os vivos que estiverem por ocasião da volta de Jesus, eles serão transformados. E esse grupo de justos será levado para o céu. Sim. Quanto aos ímpios, aqueles que rejeitaram a salvação, aqueles que já estão mortos permanecerão mortos, não vão ressuscitar. Aqueles que estão vivos por ocasião da volta de Jesus, eles morrerão diante da glória do Rei, tá? E a terra ficará desolada. Os justos estarão no céu e eles vão passar um período de 1000 anos no céu, reinando com Cristo, julgando
todos os casos daqueles que não foram para o céu. É um juízo de comprovação. Mas, enquanto eles estão lá no céu, Satanás estará aqui nesta terra. A terra vai estar desolada, vazia, sem forma, né? Os outeiros tremendo, vai estar um caos total. Nenhum ser vivo, a não ser Satanás, preso nessa terra. Mas o milênio vai acabar. E quando os 1000 anos passarem, então os ímpios, aqueles que morreram por ocasião da volta de Jesus, eles ressuscitarão, todos os ímpios. Essa é a segunda ressurreição. Mas lembre, eles vão ressuscitar, esses ímpios, apenas para ouvir sua condenação novamente. Eles ressuscitarão. Satanás vai sair para seduzi-los. Enquanto isso, a Nova Jerusalém, no fim do milênio, também vai descer do céu, ataviada como noiva, para se estabelecer nessa terra. Sim. E é nessa hora que Satanás, ele vai reunir o seu grupo para tentar invadir, ele vai cercar, vai sitiar, vai tentar tomar a Nova Jerusalém. Mas ele não vai conseguir. O texto diz, capítulo 20, verso 9, que vai descer fogo do céu e vai consumir o diabo. Ele vai ser lançado no fogo, no lago de fogo, ele, a besta, o falso profeta, tá? E todos aqueles que não aceitaram a salvação. Tá? Então o pecado deixará nesse momento de existir para sempre. É o fim da história do pecado. Da rebelião que começou no céu, né, pastor? Da rebelião que começou no céu. E é assim é que vai terminar. Pastor, eu quero aqui já finalizar esse momento do nosso estudo. Nós lemos no capítulo 21, você leu, pastor, ainda há pouco, capítulo 21 de Apocalipse, o verso 1 e o verso 2. E eu quero aqui ler o verso 3, o verso 4, né? Porque tem uma promessa na Bíblia exatamente para nós que cremos na salvação em Jesus Cristo, que cremos na volta de Jesus, que estamos nos preparando para isso. E nos preparar não significa dizer que a gente está oferecendo boas obras a Deus para merecer a salvação. Não. O preparar aqui significa o ato da gente aceitar diariamente a Jesus como Salvador, buscar através da comunhão com Deus, crescer, né, na graça e também na santificação. Então, para esse grupo, Deus tem uma promessa especial. Eu quero ler com você, amigo ouvinte, você que nos assiste aí pelo Facebook. Diz assim, verso 3: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora vem a promessa tremenda, pastor e irmão Daniel. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Amém. Então, novo céu, nova terra trará essa bênção. A primeira bênção, Deus habitará conosco. Eu acho maravilhoso essa declaração da Bíblia, quando diz assim, Deus falando, olha, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e eu habitarei com vocês. Que declaração tremenda. Afinal de contas, esse é o maior desejo de Deus. E a promessa de que a morte já não mais existirá. As últimas lágrimas serão enxugadas. Não mais precisaremos temer o Covid. Não mais precisaremos temer a morte. Não mais choraremos, né, pela perda de entes queridos. Então essa aqui é a promessa maravilhosa. Agora, pastor, algo que mais me chama a atenção. Deus pode ser o nosso Deus, não somente na volta de Jesus. Ele já pode ser o nosso Deus hoje. Já pode ser o nosso Deus hoje. Aqui em Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, há um texto maravilhoso em que Deus nos convida exatamente a isso. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Então Deus nos chama para ser o nosso Deus hoje. Por isso, amigo ouvinte, no final desse estudo eu quero te fazer um convite. Convite simples. O convite para estar no céu, não só durante o milênio, mas também depois do milênio, né? Quando a cidade santa se estabelecer aqui nesta terra. Um convite para que você aceite o chamado de Jesus para passar a eternidade com Ele. Um convite para você se preparar, estudando a Bíblia, orando, com a finalidade de poder ouvir
o anúncio mais glorioso que o ser humano vai poder ouvir, que é: vinde benditos do meu Pai e tomai por posse aquilo que foi preparado desde a eternidade. Deus preparou desde a eternidade o céu para a gente. E nós podemos perder esse céu, não porque Deus rejeite em nos dar, mas por uma decisão própria. Por isso o convite, amigo ouvinte, amigo internauta, é: aceite a oferta da salvação e do céu. Amém. Ouviremos uma música e para você meditar, e após essa música finalizaremos aqui com uma oração pela decisão que certamente você vai tomar nesta manhã.